Espião Record, com o apoio BetClick. Olá, muito viva Pedro, muito bem-vindo e também bem-vindos todos os nossos ouvintes, internautas, pessoas que nos seguem. Tenho o Pedro Ferreira comigo, habitualmente. O Pedro Ferreira costuma estar aqui, eu nem por isso, mas hoje tenho o prazer de estar a conduzir o Pedro para esta viagem à próxima jornada do campeonato, em que temos espalhada de quinta-feira a domingo, mas vamos ter esta quinta-feira o Sporting a defrontar o Vizela. É a primeira jornada da segunda volta do campeonato, portanto vamos ter aqui uns duelos interessantes e uma repetição de duelos que vimos já acontecer. Pedro, como estás? Tudo bem? Estou muito bem, mas agora estou melhor ao fazer isto com o Sérgio, que já não vi há muito tempo aqui no Espião. E isto é uma honra. Fazes-me corar, Pedro. O Espião, já tinha saudades. É a melhor forma, aliás, de abrir a segunda volta, diria eu. Sem desprimor para o David, com quem costumo fazer. Mas, obviamente, a tua visita aqui ao Espião é sempre bem-vinda. Posso só dizer que o David está melhor do que nós. E nos próximos dias vais perceber porquê. Então ok. Então, tá. Vou estar atento. Muito bem. Pedro, a primeira volta já acabou. Sporting lidera, Benfica segundo, Porto terceiro, Braga quarto. Independentemente da ordem destes quatro, são os quatro do costume na frente do campeonato, não é? Sim, e de facto esta transição para nós na Goal Point é um bocadinho ingrata, esta transição tão rápida de voltas, porque gostávamos de fazer balanços mais detalhados do que nos guardou a primeira volta. Estamos em sprint para conseguir fazer uma série de coisas, anunciar os 44 melhores, fazer os check-ups, e eu trago-te aqui uma surpresa até nesse sentido, porque antes de lançar cada um dos jogos... Eu adoro surpresas, força. Cuidado, às vezes podem não ser boas, eu espero que estas sejam boas. Trazem certamente boas e más notícias para os adeptos de Sporting, Benfica e Porto, que são os clubes que o Espião segue com maior atenção, mas dão que pensar um bocadinho. Portanto, vamos fazer na mesma antevisão do primeiro jogo da segunda volta de cada um destes clubes, mas vamos antes disso fazer um check-up muito rápido, sem necessidade de puxar do cartão de seguro de saúde, nem outro dos derivados, a cada um destes candidatos, e talvez começando pelo Sporting, que é o primeiro jogo já amanhã. Sim, e é o primeiro do campeonato também. Vamos por isso. Sporting joga em Vizela esta quinta-feira, líder do campeonato. Muita gente vê o Sporting, e eu próprio considero, se calhar, o clube que mais me convencer nesta primeira volta. Não sei se os números confirmam também. Então é assim, Sérgio, os números confirmam, mas há aqui um indicador no Sporting que é transversal aos três candidatos, digamos assim, aos três mais candidatos. Não vamos excluir o Braga, mas o Braga está um bocadinho mais distante, e o Braga também partilha deste indicador que eu vou dizer, que é, nós fizemos uma comparação não com a época passada, porque o Sporting seria demasiado bem nessa análise, tendo em conta que ficou em quarto lugar, mas sim com o último ano em que foram campeões, sendo que foram campeões consecutivamente nas últimas 3 temporadas, portanto acaba por ser um exercício que ainda faz sentido em termos de validade, prazo de validade. E o Sporting está bem, mas está menos 2 pontos abaixo do que tinha no fecho da primeira volta, quando ganhou o título a última vez. O que estes números dizem é que é um Sporting muito mais eficaz, sobretudo na concretização, não só no número de golos, mas no facto de precisar de criar os tais menos golos esperados para ser mais eficaz. Tem mais 5 golos marcados do que aquilo que era exigível ou expectável, e obviamente aqui o furacão Gyökeres tem certamente muita influência. Na parte defensiva, as notícias não são tão boas. Isto, apesar do Sporting ser a equipa que permitiu menos golos esperados na Liga, ou seja, não houve nenhuma, até a bola chegar à baliza, não houve nenhuma defesa menos permissiva que a do Sporting naquilo que era expectável estatisticamente. No entanto, depois entre os postes as coisas não têm estado ao nível, como vamos ver, de outros rivais, nomeadamente a ADAM, pois o Sporting tem mais 3 golos sofridos do que devia ter nesta altura. Portanto, este fator positivo defensivo não está a ser devidamente compensado quando a bola realmente vai na direção da baliza da ADAM, quando
há 3 épocas, quando foi campeão, Adam estava precisamente a fazer a diferença. Tinha só mais um golo evitado, digamos assim, face àqueles que o Sporting podia ter sofrido, mas tinha um desempenho positivo. Neste momento não tem um desempenho que faça a diferença, e depois aqui temos que pensar um bocadinho naquele vamos ditado os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. Aqui o Sporting tem um cenário misto, tem uma defesa, um processo defensivo muito sólido, que está a permitir menos perigo, que foi uma das características que fez do Sporting campeão, mas na baliza a questão não está a acompanhar, digamos assim. Mesmo assim tem menos 2 pontos do que tinha em 2021, não é? Nesta fase do campeonato. Nisso, esse é o tal indicador em que todos estão abaixo do melhor que já fizeram. Inclusive o Braga, obviamente não podemos comparar com uma época de título, mas podemos comparar com a última época, com o mesmo treinador, e estamos a falar sempre de épocas com os mesmos treinadores, não os mesmos conjuntos de jogadores, mas os mesmos treinadores. O Braga, não assumido candidato, salvo erro, tinha mais 7 pontos do que tem agora assumido candidato. Mas isso acontece com os 3, como vamos ver. O Sporting vai jogar a Vizela, como já destacaste bem, puxando a cassete, agora já não há cassetes, tem que mudar a linguagem, que isto não vão mais do que não ver cassete, exatamente, mais do que não ver cassete, estás a falar para muitas pessoas que não sabem o que é uma cassete. Vou puxar atrás no filtro do YouTube, o Sporting abriu o campeonato com o Vizela, mas teve fortes dificuldades para ganhar ao Vizela. Os sportinguistas recordar-se-ão que foi Paulinho o talismã desse jogo, consumando a vitória até aos 90+9. E portanto... Não sei se tens aí à mão, já agora, Pedro, tens ideia do XG desse jogo? Eu estou a perguntar só por uma razão, porque tenho a ideia de um jogo em que o Sporting domina tranquilamente até ao 2-0 e na segunda parte o jogo está mais ou menos controlado e acaba por sofrer um golo e logo a seguir outro e quase que empata o jogo se não fosse aquele tal golo de Paulinho. Mas a ideia que eu tenho é que, apesar do susto, foi um Sporting que jogou o suficiente para ganhar esse jogo de forma tranquila e acabou por não ter essa tranquilidade. Não sei se concordas comigo ou não. Sim, e os números confirmam essa tua ideia. Aliás, o Sporting teve ali uma fase inicial do campeonato em que os adeptos apontavam muito isso, que parecia entrar bem e forte e depois adormecia e às vezes colocava o resultado em risco, sobretudo na segunda parte. Neste jogo, de facto, o Sporting marcou de rajada logo ao minuto 14 e 15, acabou com 2 golos certos esperados no jogo contra 1 do Vizela. Portanto, digamos que o 3-2 está em proporção com o 2-1, que seria o resultado natural deste jogo. O Vizela marcou, de facto, aos 75 e aos 77, como referiste, mas teve que ser o Paulinho a aparecer aos 90+9. Foi um jogo onde o Sporting fez apenas 7 remates enquadrados à baliza. Portanto, o Sporting já teve jogos mais generosos, digamos assim, embora tenha tido 54 ações na área do Vizela, mas isto tem sido uma constante do Sporting. Os adversários, sobretudo até nos últimos jogos, aconteceu também em Portimão, recuam muito na tentativa de travar o Sporting e sobretudo de impedir as incursões com espaço de Gyökeres nas costas, e depois acabam por jogar em blocos muito fechados e o Sporting acaba por compensar isso com muitas ações na área adversária. O Vizela que o Sporting vai encontrar agora é um Vizela, obviamente, em dificuldades que não tinha ainda na primeira jornada. O Vizela vem de um jogo muito ingrato com o Boa Vista. Foi bom para o Boa Vista, que regressou às vitórias até com uma goleada, mas foi um jogo onde o Vizela fez por merecer muito mais, mas não foi eficaz. Como nós destacamos aqui, o Vizela fez 33 remates, que é o segundo valor mais alto nesta liga por parte de uma equipa num só jogo. Mas, Pedro, normalmente muitos remates de uma equipa indicia que jogou mal, ou pelo menos que perdeu. Sim, quando remata muito é porque precisa rematar muito. Sim. Equipas em desespero costumam rematar muito. Mas atenção, porque podia ter rematado muito de forma inconsequente. Sim. Mas se tu reparares nesse segundo item que destacamos para o Vizela, o Vizela definiu um novo máximo de ocasiões de golo criadas através de lances de bola parada 11. E já tinha esse recorde também, portanto,
há um ponto em que tens razão. O Vizela está muito sôfrego na tentativa de marcar e de mudar o seu destino, digamos assim, mas não está a ter o melhor aproveitamento desses lances. Mas isto é obviamente algo que o Sporting deve ter atenção, tendo em conta aquilo que destacámos antes, que é o facto de, e aconteceu já em vários jogos, aconteceu também em Portimão, que é ao primeiro remate enquadrado com a baliza do Sporting, muitas vezes acontece o golo. E isso pode, em Vizela, sobretudo, pode ser meio caminho andado para o jogo se tornar mais complicado para um Sporting que quer certamente entrar de forma afirmativa na segunda volta. O Sporting está bem em termos de indicadores, já tinha destacado aqui este primeiro, que é o aspecto defensivo do Sporting ter sido a equipa que permitiu menos golos esperados, e também tem um bom, também é um 14, um bom indicador ofensivo, que é esta taxa de conversão do remate de 14%, que apenas é ultrapassada pelo Estoril e Gil Vicente, que obviamente também fazem muito menos remates que o Sporting, portanto tem a melhor taxa de conversão dos candidatos. Nestas últimas jornadas, temos discutido isso nas edições do Espião anteriores, surge sempre a dúvida do que é que irá acontecer com as baixas, não é? Mas o Sporting tem aparentemente lidado bem com isso. Os jogadores que estão na cama... Diomande, Morita, Janicatamo, sim. E, portanto, vão-se sucedendo os capítulos em que, até agora, Ruben Amorim nos vai surpreendendo pela positiva na gestão dessas ausências. Veremos agora o que é que irá acontecer na fria noite de Vizela, visto que o jogo é às 20h45. Sim, e estava aqui a ver, o Vizela não vence para o campeonato, creio que leva 6 jogos consecutivos sem vencer. Começa a sentir a pressão, diria, da guilhotina da Liga, não é? E o Sporting, depois de ter afrontado e vencido de forma clara os Chaves, que é o último na última jornada, vai jogar contra o penúltimo nesta altura. Portanto, claro favorito, mas veremos como é que o jogo corre ao Sporting. Vamos passar para o Benfica, Pedro? Vamos, o Benfica é o próximo jogo, mas tal como sucedeu com o Sporting, fazemos primeiro aqui o diagnóstico à primeira volta do Benfica. Se isto fosse uma folha de análises, está aqui muita coisa vermelha, não é? Está muita coisa vermelha, o que no caso de um slide do Benfica até poderia não ser significado negativo, mas neste caso tem. O Benfica, como ponto positivo, pode dizer que não liderando a Liga tem apenas também menos 2 pontos do que tinha há um ano, em que até fez uma primeira volta bastante positiva, manchada, entre aspas, sobretudo por aquela derrota pesada em Braga, mais ou menos naquela semana em que naquelas semanas em que o tema Enzo se arrastou no mercado e prejudicou um bocadinho o Benfica, mas este decréscimo pontual tem impacto menor do que as reais quebras de produção do Benfica. O Benfica tem menos 8 golos a favor do que tinha o ano passado, criou menos 7 golos esperados do que o fez no ano passado. A somar a isso também desperdiçou mais golos do que o fez no ano passado. O ano passado já tinha um aproveitamento abaixo dos golos esperados, neste momento está 4 golos abaixo dos golos esperados. E também no plano defensivo está a permitir mais, ou seja, o Benfica permitiu mais 8 golos esperados do que o ano passado. Obviamente os problemas que surgiram ao Benfica na constituição das alas... É um pouco o contrário do Sporting, não é? De alguma forma, em termos defensivos. Porque o ponto mais positivo que o Benfica tem é exatamente a chegada de Trubin. Trubin, como nós temos destacado aqui, e vocês têm destacado também no Record, lidera até a nível europeu rankings na hora de medir os golos que já evitou na baliza do Benfica, e aqui tem um impacto brutal com esse menos 6 golos sofridos face ao que o Benfica devia ter sofrido. Portanto, estes menos 2 pontos que o Benfica tem face à época passada são um estrago muito minimizado pelo efeito Trubin, pela positiva no Benfica. E, portanto, o Benfica, aliás, está a investir também no plantel, é aquele que está a investir de uma forma mais rápida no reforço do plantel, inclusive no ataque também, onde
se tem discutido que existe a maior indefinição, nomeadamente no quem é o ponta de lança do Benfica afinal, não é? E agora a questão só se tornou ainda mais confusa com a chegada de Marcos Leonardo, logo a marcar na estreia, portanto é um tema a seguir com atenção, mas o Benfica tem oportunidades de melhoria em todos os domínios, com exceção entre os postos onde Trubin, se mantiver o nível, está a dar ao Benfica um argumento fortíssimo de candidatura ao título, porque por aí passa muito, sobretudo num grande, a diferença numa época tão competitiva como esta. Vou dar só um dado de Trubin para reforçar o que estás a dizer. O Benfica sofreu 11 golos no campeonato até agora. Trubin entrou na equipa à quinta jornada, os primeiros 4 jogos foram 1 para o Liceu Lacodimos, no Bessa, 3 para Samuel Soares, com o Estrela da Amadora, com o Gil Vicente e com o Vitória Guimarães. E nesses 4 jogos o Benfica sofreu 5 golos, portanto quase metade dos golos que sofreu até agora. Com Trubin, em 13 jogos o Benfica sofreu 6 golos, portanto é significativo a diferença entre o pré-Trubin e o após-Trubin no Benfica. Sendo que 3 deles foram exatamente contra o adversário que vai defrontar agora no início da segunda volta. Boa Vista, o carrasco da única derrota do Benfica no campeonato. Exatamente. É curioso que, apesar da sensação que o Benfica tem feito uma época abaixo das expectativas, o Benfica não perde um jogo em Portugal doméstico desde agosto, desde esta altura, com o Boa Vista. Foi logo na estreia. A escorregadela ficou para a estreia. Obviamente, tanto o Benfica como o Boa Vista que se vão defrontar são completamente diferentes. O Boa Vista agora respira um bocadinho melhor após esta última vitória frente ao Vizela, que, como já vimos, não teve o sustento na produção das duas equipas que o resultado aparenta. Até esta curiosidade aqui que consideramos muito interessante, que é o facto de ter marcado tantos golos frente ao Vizela, como as faltas que fez nesse jogo, apenas 4, que é um novo mínimo de infrações na Liga Portuguesa e uma absoluta raridade no Campeonato Português, que normalmente, ainda hoje estive a ver isso. Aqui este é um número que me surpreende bastante, 4 faltas. Cometidas pelo Boa Vista num jogo fora de casa, contra uma equipa do mesmo campeonato, diria, o Vizela neste caso. Sim, isto é completamente atípico, até porque era o que eu ia dizer a seguir. Eu estive a ver há pouco o ranking de jogos com mais faltas nas principais ligas europeias e, obviamente, no top 5 Portugal coloca 3 jogos e os 2 primeiros são jogos da nossa liga. Portanto, aqui isto é a exceção que confirma a regra, mas não deixa de ser curioso e um bom sinal para o Boa Vista, mas certamente algo que não se repetirá tão cedo. O Boa Vista tem a seu favor, e mostrou isto também contra o Benfica, o facto de ter sido uma das melhores equipas no saldo entre as oportunidades de golo que criou e os golos que realmente marcou. Isto traduz-se em quê, já agora? No bom trabalho dos pontas de lança, ou pelo menos até pode ser dos médios, que marcam golos? Pode ser dos médios também, porque muitas vezes o contributo para este indicador surge de golos marcados com probabilidades muito baixas. Golos a média distância, golos com muitos adversários pela frente, mas a verdade é que o Boa Vista acabou de o mostrar contra o Vizela, às vezes pode não ter os expected goals que o adversário tem, mas acabou por fazer alguns resultados positivos em cenários inversos, sobretudo no arranque. Teve um arranque muito bom de liga, quase já não nos lembramos depois dos problemas que sucederam, mas não foi só a vitória sobre o Benfica. O Boa Vista aguentou-se ali nas primeiras jornadas no topo, com desempenhos muito positivos e sobretudo de grande aproveitamento ofensivo. Do outro lado, vai estar deixou o Boa Vista, creio que bastante descansado na tabela, e estes 20 pontos atuais parecem-me que são um bom indicador para a segunda volta, né? Acho que já fez mais de metade do caminho da salvação, Boa Vista. Sim, mesmo vivendo uma má fase, esse arranque foi muito positivo, sobretudo tendo em conta o objetivo do Boa Vista, que é obviamente a manutenção e depois a melhor classificação possível. Portanto, obviamente agora vai ter um daqueles jogos que qualquer coisa que não seja a derrota só acresce a esse descanso que tu referes, mas certamente tem toda uma segunda volta pela frente para tentar normalizar aqui o seu desempenho. O Benfica
teve um jogo complicado contra o Rio Ave, o resultado não o demonstra, mas quem viu o jogo e quem seguiu os indicadores-chave, que durante boa parte do jogo, e sem entrar noutras polémicas, o Rio Ave mostrou uma grande personalidade na Luz e durante boa parte da primeira parte pareceu mandar no jogo, que é uma coisa que não estamos habituados a ver na Luz, sobretudo nestas últimas 2 temporadas, e foi obrigado a trabalho extra, porque o Benfica acabou por somar 21 ações defensivas no meio campo do Rio Ave, que é o segundo valor mais alto num jogo da Liga. Aliás, somou 21, o segundo valor mais alto a seguir às 24 que o Benfica também já tinha somado, neste caso frente ao Estrela, que também foi um visitante interessante que o Benfica teve na Luz este ano em termos das dificuldades provocadas. Portanto, obviamente este valor cresceu muito a partir do momento em que o Rio Ave se viu reduzido a 10 jogadores. Isso ajuda obviamente a atingir estes números, porque as equipas sobem e acabam por defender mais à frente, um clube grande, mas mesmo assim não deixa de ser positivo, até tendo em conta aquilo que vimos no check-up, porque se o Benfica está a permitir mais golos esperados defensivamente, quanto mais à frente defender, melhor vai atenuar essa tendência da primeira volta. Por outro lado, o Benfica foi de facto a equipa da primeira volta que criou mais golos esperados, 39, ou seja, mesmo caindo face à época passada, ninguém fez melhor do que o Benfica nesta primeira volta, nem mesmo o Sporting, mas só marcou 35, e acaba por ser é a terceira equipa, uma das piores neste saldo entre os golos que marcou e os que devia ter marcado. Obviamente vem-nos logo à cabeça. Aqui sim, exatamente. É um número que se calhar mostra as dificuldades que o Benfica tem tido em acertar desde o início da época com o ponta de lança titular, não é? Fica experimentou muita gente na frente. Embora não são os pontas de lança os principais protagonistas deste... É o Rafa. É o Rafa. E o jogo em casa com o Farense tem forte peso, sim, neste indicador, mas é um indicador que já se marca desde o início da temporada, até porque se nos relembrarmos, mesmo no jogo com o Boa Vista, o Benfica teve, salvo erro, 2 bolas nos ferros. Uma, salvo erro, até de Rafa e outra de Neres. Mas o Neres foi um remate de longe. Sim, de longe, tinha baixo golo esperado, mas o do Rafa era mais próximo, embora de execução difícil. E portanto, a verdade é que o Benfica não está a ser... O Benfica com o Farense teve mais de 4 golos esperados, e só marcou 1, não é? Exatamente. E nesse jogo, de facto, foi Rafa o principal protagonista. Aliás, ele era até muito perto agora do final da primeira volta, ainda não conferia esse dado outra vez, o jogador que tinha maior desperdício neste salto à frente de qualquer outro avançado ou de qualquer outro jogador de outra equipa. Portanto, obviamente aqui o Benfica claramente favorito, quer entrar a ganhar, quer corrigir aquilo que aconteceu, não vai querer dar um novo passo em falso, seria duplamente surpreendente. Tem contra si os factos que já vimos anteriormente, não só nesta antevisão, como o check-up, que tem que mostrar crescente eficácia ofensiva e cortar um pouco nas oportunidades que dá aos adversários, como sucedeu com o Rio Ave neste último jogo, que chegou a ter ocasiões inclusive para aumentar a sua vantagem antes do Benfica dar a volta no marcador, e depois esperar que Trubin lá atrás continue pelo ano adentro como fechou o ano anterior. O São Trubin do Benfica este ano. Vamos olhar então para o Futebol Clube Porto também, não é, Pedro? Vai começar a segunda volta com o Moreirense, quem venceu, quem derrotou há 17 jornadas por 2-1, fora também com dificuldades, com um golo. Muitas dificuldades. Perto do final do jogo também, não foi? Muitas dificuldades, embora a época que o Moreirense está a fazer mostre que acabou por ser um bom resultado, porque o Moreirense está a ser de facto uma equipa fantástica, sobretudo no plano defensivo. O Moreirense é a segunda equipa da Liga atrás do Sporting, portanto à frente dos outros candidatos naturais ao título, que menos golos esperados permitiu contra. E esse é um sinal de que este resultado que o Porto fez, de facto, com muitas dificuldades. Aliás, os 3 grandes acabaram por entrar no campeonato, cada um à sua maneira, ou apanhando sustos,
ou com grandes dificuldades, ou então com o trauma, no caso do Benfica. O Benfica foi trauma, ninguém entrou a campeão. Ninguém entrou a campeão. Mas mal por mal, mais vale ganhar do que perder. Claro. Não é? Pensarão os adeptos do Sporting e do Porto. O Porto, diria, talvez o grande com a primeira volta mais decepcionante, se calhar, parece-me dos três, é aquele que é a percepção que eu tenho, os números, creio que mostram isso, estou a ver muito vermelho ali, mas dos três é o que tem menos produção futebolística. Sim, nesta primeira Porto, volta, não? obviamente aqui estamos a comparar o Porto não com o Porto da época passada, mas com o Porto que foi campeão há 2 anos. E obviamente quando vemos variações de 2 dígitos, percebemos que o prognóstico é reservado, digamos assim. Foi assim que nós também o escrevemos quando analisámos estes check-ups. Menos 19 golos do que na primeira volta de 21-22, é impressionante, não é? É um número, sim, uma queda brutal mesmo, não é? Sobretudo tendo em conta as soluções de ataque com que o Porto começou a Liga, porque o Porto começou com mais avançados do que qualquer outro rival. Só joga 1 ou 2, vá 3 no máximo, não é? Também não. Portanto, supostamente, mas aí reside um bocadinho, penso eu, um dos principais motivos. O grande jogador que perdeu não era um jogador que marcasse golos, ou até que assistisse muitos, o Otávio, mas era um jogador que tinha uma influência em tudo o resto, que indiretamente contribuía para o facto do Porto estar permanentemente em cima do adversário, que agora se foi percebendo ao longo da época que até agora não foi devidamente colmatado, embora, como vamos ver a seguir, o Porto está a tentar lentamente recuperar alguns indicadores que tinha na era de Otávio, mas Otávio tinha uma grande importância na recuperação alta de bola, em toda a dinâmica ofensiva do Porto, que influencia muito estas variações. Portanto, é assim, estes menos 19 golos são impressionantes, mas também é impressionante relembrarmos que o Porto entrou em campo contra o Braga, que venceu, com quase metade dos golos marcados do Braga. Se nos dissessem que o Porto ia fechar assim a primeira volta no início do campeonato, diríamos que quem o dissesse era maluco. Porque é uma quebra muito grande. Ou seja, se nos dissessem isso, por exemplo, do Sporting, antes de vermos Gyökeres, que teve dificuldades o ano passado, que só tinha Paulinho, nós concluiríamos que sim, que seria um problema. O Benfica, que perdeu Gonçalo Ramos, também poderia ter sucedido isso. O Porto apresentou-se a serviço mais ou menos com o mesmo arsenal, mas a quebra... Sobretudo. Mais Fran Navarro, não é? Manteve Taremi, Evanilson, António Martínez, acrescentou Fran Navarro, que fez 2 boas épocas em Barcelos, embora tenha características que eu desde o início achei que fossem difíceis de enquadrar num grande, mas 25 gols marcados ao fim de 17 jogos é muito, muito pouco para um grande em Portugal, não é? E mesmo a criar menos, porque tem menos 9 golos criados, portanto é um problema de concretização, é um problema de criação de quantidade de jogadas perigosas de um candidato, é um problema também de eficácia, porque está, mesmo criando poucos golos, ainda por cima está 3 golos abaixo do que devia ter criado, e depois, defensivamente, curiosamente, obviamente tem um desempenho inferior a esse ano do título, mas é a terceira equipa que menos perigo permitiu na Liga. O que, tendo em conta também os problemas que o Porto também viveu no setor defensivo, entre lesões, o caso David Carmo, acaba por ser um fator meio-meio. Portanto, é positivo, é negativo comparado com uma grande época do Porto, mas não deixa de ser positivo face àquilo que o Porto viveu. E depois na baliza, aqui temos um paralelismo com o Benfica, que é o facto de Diogo Costa, sobretudo nesta reta final da primeira volta, relembro o jogo de Guimarães, mesmo neste último jogo do Porto, o Diogo Costa teve que... não ficou na nossa retina a importância da exibição dele frente ao Braga, porque o Porto foi claramente superior ao Braga, mas o Diogo Costa fez 5 defesas e teve pelo menos 2 intervenções, uma óbvia, todos nos recordamos do lance com Ricardo Horta, que foram milagrosos. E, por exemplo, nesse caso estamos a falar de um golo que teria dado o empate naquele momento no jogo. Portanto, o Diogo Costa... Até mudou o jogo com os Chaves no último minuto. O Porto ganhou por 1-0 e já nos descontos é uma defesa extraordinária de Diogo Costa também, um gol que daria o empate aos Chaves, seguramente aos 90 e tal minutos.
ele acaba por ser o grande responsável desse único ponto verde, digamos aí, positivo que temos no balanço. Portanto, o Porto tem tudo para melhorar na segunda volta, mas vai ter pela frente, obviamente, um adversário complicado. O Moreirense é muito organizado defensivamente, já vimos os números que o Moreirense consegue acumular. Curiosamente, destacando aqui logo este 8.7, o Moreirense não assenta na pressão alta o segredo da sua defesa, bem pelo contrário, porque são a equipa com menos ações defensivas no meio campo contrário, aquilo que vimos na análise anterior do Benfica, em que o Benfica era o mais forte da Liga. O Moreirense está exatamente no plano oposto, mas deixa o adversário avançar para depois lhe cair em cima quando entra nos seus domínios e fazê-lo com muita eficácia. E daí seja uma equipa com melhores resultados fora de casa do que em casa. Isso é uma conclusão que se pode tirar. O Moreirense nos jogos fora de casa é quarto classificado da Liga. Nos jogos em casa, se contarmos apenas jogos em casa, é 11º. E só perdeu uma vez fora de casa, foi em Alvalade, por 3-0, mas foi a única derrota do Moreirense fora de casa. Portanto, é preciso ter cuidado com este Moreirense. É preciso, sim. Tem aqui outra particularidade interessante, que é esta capacidade que eles têm de evitar o fora de jogo. Na primeira volta foram a equipa que menos caiu em offside, a uma média de apenas 1,5, 2, digamos assim. É notável, tendo em conta a forma como joga, não é? E, portanto, é assim, Porto e Benfica, resumindo, têm desafios em casa. Portanto, teoricamente, já seriam favoritos, assim ainda serão mais. Eu diria que o desafio do Porto é mais interessante de seguir do ponto de vista das dificuldades que o Moreirense pode provocar, tendo em conta este cartão de visita que aqui partilhamos. O Sporting faz uma deslocação teoricamente difícil pelo horário, pelo adversário, pela localização, e porque o Vizela tem aqueles indicadores ofensivos que a qualquer momento podem tornar-se eficazes, mas digamos que o que é de esperar é que nenhum dos três candidatos tropece logo na primeira jornada da segunda volta. Estás a dizer isso e está na cara que vai acontecer assim uma ou duas surpresas logo para abrirmos a pestana. Nós gostamos de surpresas, que isso é que é giro analisar, mas... Sim. Mas com essa tua previsão, eu acho que quando nós pensamos assim nas coisas, e acho que isto não vai acontecer, sabemos que vai acontecer precisamente o contrário. Não sei, veremos. Teremos 3 dias para olhar para esses jogos, recordando Vizela Sporting quinta-feira, Benfica Boa Vista sexta-feira. Os jogos foram antecipados porque Sporting defronta o Braga na terça-feira na Allianz Cup, na meia-final, e o Benfica defronta o Estoril na quarta-feira também na Allianz Cup em Leiria. Portanto, jogam quinta e sexta, Benfica e Sporting. O Estoril joga sábado, creio eu, e o Braga também joga na sexta, se não me engano. E Porto Moreirense no sábado à noite. O Porto já não tem taça da Liga, jogará com o Moreirense no sábado à noite. E vamos ver se as previsões do Pedro batem certo ou não. Se não baterem, temos de trocar a bola de cristal ao Pedro, em função dos números que ele apresentou. Pedro, muito obrigado pela tua presença e tua explicação. Volta mais vezes. Voltarei, com muito gosto, seguramente. E se não voltar é por falta de tempo e porque o David faz isto muito melhor do que eu, de certeza absoluta. E até o André se muito bem. Um abraço a ele, mas já dizes que ele está melhor que nós, portanto... Espero que sim, espero que esteja melhor que nós. Eu acho que está, mas veremos nos próximos dias. Muito obrigado, sim, Pedro, e até breve, até para a semana, não é? Um abraço. Para a semana ainda com uma indefinição grande sobre as datas da próxima jornada, por causa precisamente da Allianz Cup que vai... Estaremos cá sempre na véspera do jogo do primeiro destes candidatos. Portanto, aquele que jogar primeiro, nós cá estaremos no Record na véspera. Deixa-me só ver aqui que eu acho que o jogo do Futebol Porto está agendado já. Eu creio que é para domingo, dia 28, que o Futebol Porto jogará com o Farense às 18 horas, exatamente. Esse está agendado, portanto, é muito provável que o nosso espião Record esteja cá no sábado ou na sexta-feira, eventualmente. Sábado é dia de final da Allianz Cup, se calhar não é um bom dia. Ninguém desliga nenhuma nesse dia. Vamos tentar fazer noutra vez. Muito obrigado, Pedro, e agora sim, um abraço e até para a semana.
Campeão Record, com o apoio Betclic.